Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. A Déia entrou, a Teresa da Arte entrou, C da Cor e Companhia. Vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, dá um ok. Dá um ok se vocês estão me ouvindo, gente, por favor. Estão me ouvindo? Ótimo, obrigada. Obrigada, Déia. Não sei o que tá acontecendo com as coisas da Simone lá. Vai ver que a internet dela não tá legal, sei lá. Si, pede pra entrar, por favor. A Ana entrou, a Cris, a Tassili, amorceda.com. Boa tarde, gente. A Si comentou com vocês aqui. Entrar? Mas, gente, peraí. Simone, cadê você? Alguma coisa que a Simone apertou lá? Gente do céu, a internet tá maluca, maluca. Ah, Simone, você que conversou com a nossa convidada hoje, né? Eu acho que eu vou deixar você fazer a live com ela, que é melhor. Aqui, a Cia entrou. Ô Simone, cadê você? Me passa a sua solicitação, por favor. Eu também não sei o que está acontecendo com a internet. Eu não sei se é o Rotas da Seda. Então, Simone, você não aparece, olha. Você mexeu em alguma coisa? Que estranho. A Seda Cor falou que teve uma instabilidade hoje de manhã. Eu não olhei direito a internet hoje, estou fazendo outras coisas. Aqui. Bom, vou aceitar a Simone e a Sil. Se. Ah lá, ela vai entrar. Ai, Tô até graças a Deus. suando aqui, eu tô até suando, passando mal aqui já. Poxa vida. Ai, meu Ó, a Deus. Silvia também tá pedindo para entrar em Já reaceita tô ela e a gente recupera entrando os ela. minutinhos. Já cliquei. Ela tá Gente, que entrando. Olha lá, pouco. Sil, cadê você? Sil Tasselli. Ela, Vira, acho vira a sua. A gente quer te ver. Olha, já são 5:12, 12 minutos nós perdemos. menina, mas eu não tinha que fazer aqui porque não tava rolando, mas a gente já recupera aqui rapidinho. Sim, Eu não sei, alguém falou aí que foi uma instabilidade, né? não Deve ter sido sei mesmo, o que porque aconteceu. Não sei. Oi, meninas, eu tô vendo vocês, só que eu não sei o que que eu fiz, porque eu virei a câmera para um outro terminal que eu tenho aqui, um outro monitor. Então, aperta Agora sim, aí. não estava olha, enxergando aqui a Pois é. tela. ó, é só para aumentar nossa alegria e ansiedade que a gente precisa ter essa conversa hoje, porque ela é muito bacana e é para começar com emoção, Pois né? Vamos dar as é. boas-vindas aí, o pessoal que está chegando, gente, desculpa, mas assim, tem hora que a Desculpa. tecnologia trai a gente mesmo, Não né? adianta. E aí a gente tenta fazer o que é possível fazer. Boa tarde, né, a Rê, boa tarde a Silvia, que veio aí compartilhar um momento delicioso da história dela com a gente, né? É uma alegria. Esse grupo aqui é um grupo formado por pessoas que gostam muito de seda, de pintura em seda, de trabalhos com seda, da seda e todo o seu legado e tudo que ela tem de possibilidades e Isso. oportunidades, né?
E aí a gente está aqui hoje, depois de ter formado há 2 meses atrás um grupo no WhatsApp para trocas muito interessantes e a chegada de gente muito interessante também. E uma das pessoas que chegou aí para somar e tem somado de uma maneira maravilhosa é a Silvia, que hoje está aqui com a gente, né, Rê? Isso mesmo, é verdade. Obrigada, Silvia, por ter Obrigada. concordado em participar e trazer um pouquinho da sua história, que tem tudo a ver com o nosso, além de pintar, tem tudo a ver com nossa matéria-prima, né? Eu falo que é uma matéria-prima. Então, a gente queria que você explicasse um pouquinho como começou essa sua trajetória na pintura, mas que você pudesse falar lá de trás, que é o que fez você estar aqui agora. Bom, primeiramente, meninas, muito obrigada pelo convite. É uma honra realmente participar aqui com vocês, porque realmente esse grupo é muito especial, muito maravilhoso. Aí, com o comando de vocês que tiveram essa ideia e essa iniciativa maravilhosa, né, de fazer tudo isso acontecer, e isso realmente tem feito a diferença, não só para mim, mas para todas que estão participando, né? E muito obrigado por essa oportunidade de eu falar um pouquinho da minha história, né, da minha infância, principalmente, e relembrar isso realmente é uma coisa assim que nos últimos dias me trouxe muita alegria de estar recordando tudo isso, coisas que até estavam esquecidas na memória, né, porque a vida vai acontecendo e a gente vai deixando no passado, É. e agora eu revivi todo esse momento. Muito obrigada por essa oportunidade, vocês proporcionaram isso. Imagina, é muito bacana a gente conversar com outras pessoas que fazem a mesma coisa e que têm histórias, né, parecidas ou bem diferentes da nossa. É muito bacana. Com certeza, essa diversidade e essa oportunidade de conhecer, né, a história um pouquinho de cada um é muito legal mesmo. Muito obrigada. Não, e para a gente é uma alegria poder ouvir isso, né? Até assim, para fazer essa live, a gente acaba se preparando um pouquinho mais, né, com relação a alguns assuntos. Então, só para contextualizar, essa história que Silvia vai trazer hoje para a gente aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, né? E a gente sabe que toda essa história de produção de seda, o bicho da seda, sericicultura, é um negócio que começou há 5.000 anos atrás, né? Que é uma coisa assim que vem vindo, e aí tem muito desse legado e tem muita coisa interessante nessa jornada ao longo, não é nem dos séculos, é dos milênios. Isso é muito grande, né? Grandioso, né? Aí eu vou pegar minha colinha aqui, né? A seda chega no Brasil em 1848, no Rio de Janeiro, 1848, né? E aí, em 1922, em Campinas, foi criada a indústria de seda nacional. E aí, assim, foram 4 ou 5 polos que foram criados no Brasil, alguns deles no estado de São Paulo. E eu paro a minha conversa aqui em 1922, o resto eu vou deixar com a Silvia. Melhor. O pessoal Tem um pedaço aí de 22 até a minha mãe é de 27, né? Então, porque minha mãe que trabalhou, né, aqui em Campinas, nessa silvicultura, nesse local que cuidavam dos bichos da seda e produziam os casulos e os fios, né? E minha mãe trabalhou desde os 13 anos aqui na silvicultura em Campinas, isso mais ou menos aí na década de 40, até mais ou menos a década de 70, 70 e alguns 73, por aí. Ela ficou por volta de 32, 33 anos trabalhando na sericicultura, né? E eu era pequena nessa época, não entendia muito bem assim o que ela fazia, como que era tudo aquilo lá. Eu ia visitar de vez em quando, né? Cheguei a conhecer lá pessoalmente,
Mas para mim era tudo assim, né? Eram os bichinhos, eram os casulos, aquilo me encantava, mas o que era o processo lá dentro, né, em termos de economia, qualidade, o que se produzia de fato, eu não me atinava muito naquela época sobre isso, mas sim sobre os bichos, né? Então, como eu gostava muito dos casulos, dos bichinhos, a minha mãe trazia para mim, né? Ela trazia para que eu cuidasse deles, para que eu conhecesse a vida deles. Então eu colocava, ela trazia alguns, né, pequenos, e eu colocava numa caixa de sapato e fazia toda a preparação deles com relação à alimentação, porque eles comiam folha, minha mãe trazia de vez em quando algumas folhas, né? E em casa também tinha parreira de uva. E minha mãe dizia o seguinte: se não tiver a folha de amora, né? Então pode dar a folha de uva, escolhe as novinhas, tudo, pode pegar algumas folhinhas de uva e dar para eles comerem, né? Então eu me encantava, porque é um bichinho, ele é assim, muito fofo, né? Eu me encantava com aquilo, porque eu pegava na mão e ele começava a andar na mão assim devagarinho. E na hora que, eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de pegar um bichinho desse na mão, ele é muito fofinho, né? Ele é fofinho, ele tem uma pele assim que hoje, conhecendo a seda como tecido, né? Eu entendo por que que ele era Tão tão fofo, né? lisinho, tão fofinho, parecia realmente que ele era revestido de seda, né? E os maiores, né, quando eles chegavam num determinado tamanho, aí você via que ele começava a soltar lá uma babinha, uns fiozinhos, que aí ele já estava começando a se preparar para fazer o casulo, né? Então eu gostava muito de cuidar. Então sempre ali atenta quando a dar alimentação para eles, não faltar a folha. E minha mãe sempre dizia, se eles começarem a dormir, não vai atrapalhar, porque eles têm o período de sono que eles precisam para crescer. Ai, que Então, bonitinho. se ele estiver dormindo, não atrapalha. Imagina. Então, era assim, né? Eu via todo aquele processo, né? Que acontecia com eles, né? Até eles começarem a formar aquele casulinho lá dentro da caixa de sapato. Obviamente, a qualidade daquele casulo não era adequada, né? Porque a minha mãe dizia que a folha de amora, ela tem que ser muito bem cuidada, né? E era uma preocupação hoje a gente fazendo umas pesquisas sobre o processo, a gente encontra muitos artigos sobre isso, né? A preocupação com a qualidade da folha, né? As pragas que também acometem aí a produção da folha, os bichos, a qualidade da vida deles, tudo isso influencia na qualidade do casulo, que vai influenciar na qualidade da seda a ser produzida, né? Do fio a ser produzido. Então, minha mãe sempre dizia isso também. Ah, essa semana vieram alguns japoneses para verificar a qualidade do que está sendo feito, dos bichos, das folhas. Então, tudo isso era muito controlado, né? Para se chegar na qualidade que era necessária do casulo e dos fios, né? Então, obviamente, na época eu não tinha nenhuma dessa visão, eu só queria cuidar do meu bichinho, que era muito Você fofo, né? tinha, Silvia, e isso por quanto tempo, assim, só para a gente entender? É. Quanto tempo? Assim, Qual que é a foi a pergunta? sua infância, você desde pequenininha, você se lembra de você mexendo com os bichinhos, ou foi um pouco mais para frente, sei lá, 8, 10 anos de idade? Que idade que você É, eu, tinha? eu tinha mais ou menos essa idade, eu tinha aí entre 7 a 10 anos no máximo, foi nesse período, né, que eu cuidava deles.
E, e eu gostava muito do. Minha mãe também trazia casulos, né? Os casulos que não passavam no controle de qualidade, porque também isso é uma coisa bastante rigorosa na indústria, né? Você tem que ter a qualidade adequada para conseguir produzir um fio de qualidade. Então, obviamente, tinha muita rejeição de casulo, né? E ela trazia esses casulos para eu brincar, juntava com os que eu tinha produzido, minha alta produção de casulo em casa, né? E aí, depois, quando eu já tinha o casulo, que ele tinha formado lá, obviamente com muitas manchas, irregular, mas era o meu casulo. Aí eu não me atinava muito com relação ao bicho depois que ele saísse do casulo. Alguns até não resistiam, né? Porque ele precisa de uma temperatura adequada também, de condições adequadas. Então, obviamente, o que eu tinha ali não era o mais adequado para uma criação, né? Ou para ele fazer coisas com qualidade, produzir casulo ou até sobreviver, né? E aí esses casulos que a minha mãe trazia, a parte mais divertida depois era eu tentar tirar o fio desse casulo. Então, ia lá ferver na água quente, né? Minha mãe sempre de olho para eu não me queimar. Aí ela esquentava a água e eu ia brincar, ia jogar todos os casulos lá, tentar tirar o fio e desenrolar, aquilo quebrava e eu ficava nervosa, porque falava, não é possível que eu não consiga tirar um fio aqui do casulo, né? Mas ia tentando, ia tentando. Então eu sempre brincava com isso com a intenção de tirar esse fio e de usar depois para fazer alguma coisa com ele, costurar uma roupa de boneca ou fazer alguma coisa. Na minha cabeça eu pensava, né? Será que se eu tiver bastante casulo, né, eu vou conseguir fazer um tecido disso, né? Como é que eu vou fazer? Esse seria o próximo passo, mas eu nunca conseguia extrair tanto fio desse casulo. Eram pedaços que eu conseguia tirar daquilo, né? E enrolava e tentava brincar com as roupinhas e tentar costurar, punha na agulha. Então, esse tipo de brincadeira que eu fazia. E os casulos, às vezes, eles eram de outras cores, né? Uns eram branquinhos, outros eram amarelinhos. Então, eu ficava encantada com aquilo, porque era muito bonito, né? Era muito gostoso. Gente, eu estou falando aqui, vocês Não, podem mas perguntar. você tem que falar mesmo. Estou encantada. Eu fiquei com duas dúvidas. O nome da sua mãe Minha mãe, e é, minha mãe se chamava Maria, Dona Maria, né? Dona Maria, E Dona ela Maria Pires. trabalhava nessa companhia e conseguia trazer toda essa parte. Sabe o que me encanta, Silvia? É uma época sem internet, né? Era uma Sim, época em que você estava com as crianças em casa, a gente sabe que era uma época que você fazia, sei lá, quem tinha. Eu lembro até da minha infância também, porque eu fazia roupinhas de boneca, né? A minha mãe inventava mil coisas assim assim, eu não falo da ocupação para gente, né? Mas tem que, sei lá, muita coisinha. E eu lembro até que no preparo dessa live aqui, você tinha falado de criar objetos, né, com esses fios de seda, né? é. É, Assim, o meu interesse maior com o casulo era a linha, que era o que eu conseguiria tirar dali, né? Mas para roupinhas mesmo. E brincar com o casulo porque eu gostava. Então, uma coisa que também na época aconteceu era assim, trabalho de escola, Semana da Ciência. Cada um tinha que levar um assunto, tinha que levar alguma coisa. O que que eu levava? O bicho da seda. Eu levava a minha caixinha com os meus bichos
E falou, bom, Feira da Ciência, então já lá ia eu para a escola com os bichos e com os casulos e todo mundo ficava, né, querendo saber o que era aquilo, né, que é esse bicho aí que você está trazendo, né? Isso bom, morde, não morde, pode pegar, não pode pegar. E então eu, na feira de ciência assim da escola era obviamente simples, assuntos simples, né, pela idade que eu tinha na época. Mas aí eu cheguei a levar nessa feira de ciências para apresentar o bicho para a classe, para ver como é que. Aí a criançada ficou doida, né? Todo mundo Querendo dar queria pegar o bicho comidinha na pro mão. Falei, bichinho, gente, essas também não coisas. pode. Ô, Sil, você falou que depois de um tempo eles ficavam. Eles acabavam morrendo, né? Essa é uma dúvida que muita gente tem quando a gente fala em seda, né? Ah, depois que eles trabalham, as pessoas matam o bicho. Não, porque na verdade existe uma vida, né? Como todo ser humano, ele tem uma vida e depois de um trabalho, o bichinho morre, mas o que é normal, né? Isso acontecia, como que era? Então, acontecia, né? Eles, mas no caso ali ele morria porque não tinha ali uma condição, né, apropriada. Uns eu via que fazia o buraco porque ele quando se forma, né, a borboleta lá para sair do casulo, ela produz um líquido que forma um furo no casulo, né? E ela sai. Uns sumiam dali, o casulo ficava aberto, eu não via mais, né? E outros morriam, mas os que morriam ficava lá, ficava aquela sujeira dentro do casulo, né? E, e era assim, a borboleta, obviamente, ele ia para o ciclo, né? Se tivesse a criação normal, iria para o ciclo dela, de fazer o acasalamento, de fazer os ovinhos, né? E continuar o ciclo da produção. Mas a minha produção meio que parava por ali, né? Era um bicho que eu tinha ali por um tempo e depois Sim. não tinha mais. Você Então, tinha que guardar ele escondidinho no escuro, Silvia? É assim, eles não eu fugiam. punha num lugar quietinho, eu punha uma tampa, né? Porque era uma caixinha de papelão que tivesse em casa, qualquer, de sapato ou de qualquer outra coisa. Né? E eu fazia furos, né, na caixa e deixava eles no escurinho lá. Aí sempre colocava folha, todo dia colocava folha, e para eles, aí eles comiam quanto queriam lá, né? E depois, aí quando dormia, deixava eles quietos lá, para não poder mexer muito com eles. Mas É, era esse o processo. acho que é uma memória afetiva, assim, sabe? A sua mãe, essa história, toda essa. Porque, assim, a produção da seda é uma coisa meio poética, né? Assim, assim, de É uma você arte, ter um né? caminho. Assim, até o jeito que ela foi descoberta, que diz que teve a ver com o chá lá, né? Da Isso. princesa, que caiu o casulo no chá, e aí ela viu o fio, isso lá, né? Nos passados milênios lá atrás. O que eu acho muito bacana é assim, bom, a Silvia, essa história dela acontece em Campinas, né? E aí eu estou me sentindo uma meio campineira fajuta, porque ela estava me contando, tem uma avenida super importante em Campinas, chamada Avenida das Amoreiras, né? Quem está aí da região, tem algumas de nós aqui que eu estou vendo que estão aqui na live, são de Campinas, e ela estava me contando, né, Silvia, que eu falei assim, não vai me falar que chama Avenida das Amoreiras por causa da seda. Né? Conta agora Tinha, para você. tinha a plantação de amora ali no próximo dos prédios, né? Eram prédios baixos, até eu cheguei a postar algumas fotos, deixa eu ver se eu tenho ainda aqui. E lá tinha tanto os prédios com as várias etapas, cada etapa do bicho, ele ficava num prédio, né? Porque quando é pequenininho ele é tratado de uma forma, quando ele cresce ele é tratado de outra forma. Então, agora vendo as fotos, eu entendo que eles eram classificados dessa forma e cada um tinha o seu local, né? Para ficar, para se desenvolver.
E tinha os prédios e tinha a plantação de amora também. E eu me lembro até que, às vezes, algum feriado prolongado, né? Minha mãe dizia que precisava ir lá para fazer a alimentação dos bichos, né? Então, porque eles precisavam comer naquela data. Então, ela saía de casa, ia lá, preparava, ela e provavelmente outras pessoas que trabalhavam lá com ela, né? E, olha, até tem aqui uma foto. Essas fotos, gente, eu vou dizer para vocês, elas surgiram depois que foi, não sei se dá para ver aí. Então, até a Márcia, tem uma pessoa chamada Nossa, Márcia aqui que falou que a tia dela trabalhou com a sua mãe, né? Ah, sério? Que também trazia Como os que é? bichinhos para casa. Ah, Márcia comentou aqui pra que coisa gente, né? mais. verdade, a Márcia Postal, a tia dela trabalhou com a minha mãe também lá, na sericicultura. Ai, Elas que eram bacana. amigas, Eram elas mulheres? eram amigonas. Ah, Olha, esses são os prédios lá, era um galpão assim bem comprido, né? Dá para ver? Não existe mais nada hoje, Márcia ou Sil. Então, existe sim, tá tudo lá. É que virou outras coisas. Agora é prédio do Detran. Eu até já fui lá, sabe? Quando eu fui resolver uma questão de multa do Detran, eu cheguei aí lá no olha prédio. E ele aí. continua lá, só que mudou muito, né? Lógico. Obviamente não tem mais a plantação de amoreiras, tem o Hospital Mário Gatti, que é do lado, né? Que foi tudo isso daí foi se modificando, né? Ao longo do tempo. Olha os bichinhos aqui nos tabuleiros. Ai, meu Ai, que bacana. Deus. Ai, eu tô arrepiada. Eu sempre quis fazer uma live assim que pudesse falar de sericicultura, mas eu nunca pensei que fosse ser desse jeito. Que Olha, delícia. aqui a máquina, eu acredito que eles estejam fazendo uma fiação, tá? Eu não sei Sim. exatamente o que é. Ah, com certeza. Tá com jeito de estar separando casulo, não parece? É, Não, aí já exato. tá. Eles estão batendo tecido, eles falam. É. E Ah, aqui, ó, eles estão bastante sentido. qualificando os É, casulos. Olha aí. isso. Tá de ponta cabeça aqui? Acho que tá. As- Muito bacana. Tá vendo? Hum, Aqui acho que é a medição dos casulos, né? E ele tem que ter uma é. determinada nível de qualidade. E até nas minhas leituras, Simone, eu não sei se você chegou a ler também, que assim, o grande ponto aí de manter uma sericicultura, de manter a criação, é justamente a qualidade disso tudo, É, né? eu li, Silvia, que assim, que durante muitos anos, nos anos 20, 30, foi um período assim que o Brasil estava tentando se livrar dessa história de ter que buscar casulo fora, né? E É, eles estavam investindo muito em tentar ter uma produção nacional que pudesse sustentar essa indústria, porque o salto, eles colocaram algumas estatísticas, assim, 5 fábricas, 400 funcionários, depois 6 fábricas, 1.500 funcionários, isso lá nos anos 2020, 2000 não, 2000 não, nem chegamos ainda, 1020, 1925, alguma coisa assim. Mas que isso estava ganhando muito espaço e para eles serem competitivos no mercado mais, era muito importante que essa produção fosse nacional. E aí se investiu muito tempo, né, para que isso pudesse acontecer. Eu só desativei os exato. comentários para ela mostrar as fotos, depois eu Tá volto. Porque bom, tem isso, uma, Rê, fez tem bem, uma fez pessoa que bem. falou também que, acho que é uma moça chamada Lu, que as pessoas contratavam uma mão de obra de pessoas que tinham a mão pequenininha, porque essa mão pequenininha conseguia pegar o bichinho. É. Né, foi o que eu perguntei, se eram mais mulheres, Mas né, para trabalhar na mulheres. Ela silvicultura. acabou de mostrar uma foto Exato, com um monte de mulheres. Parecia que elas estavam todas de avental, né? Uniformizadas. exato. Olha lá, Era um, mesma roupa. exato. E provavelmente todas essas eram amigas da minha mãe. Minha mãe
tinha muita amizade com muita gente que trabalhou com ela lá. E ela começou a trabalhar cedo, né, com 13 anos de idade. Ela me contou também que, assim, ela era muito nova e teve que pegar uma autorização especial para ela começar a trabalhar, né? Porque ela seria funcionária do governo do estado, né? Que era tudo do governo do estado. E depois acho que da década de 70 que passou a ser de investimento privado, né? Era do governo, Aqui os então, que laboratórios. Da bacana. Companhia Paulista. O que estava escrito naquela foto que você mostrou? Deixa eu pegar aqui. Eu não sabia Você que era tem, do tem governo, um painel grande, uma placa achei que grande. fosse privado. Não, Tem uma era. Não é essa aqui, não, né? Não, é aquela que elas estão trabalhando, acho que elas estão separando. Tem uma placa grande, está escrito Sericicultura. É. Eu tentei identificar isso, Tá. mas não consegui. Tem uma aqui que está escrito Indústria da Seda Nacional Campinas. Essa aqui. Ah, Essa. Essa aqui? pois é. Não, Era essa eu nem de, tinha visto. era Nem tinha visto. de, era Acho do que é uma governo, outra aqui. Então, essa daqui, ó. e o Essa aqui governo está provavelmente fechou Ah, Indústria da do Comércio e Trabalho. Acho que é essa aqui. olha lá, então. secretaria. Eu posso estar falando bobagem, mas assim, eu visitei uma fábrica de charutos aqui no interior da Bahia, acho que ano passado, né? E a mesma coisa, eram mulheres fazendo charuto, porque a mulher tem a delicadeza de enrolar, Aham. passar a cola, né? Ver se o peso ficou certinho. A mulherada sempre mandou muito bem, é verdade. Ah, com certeza, né? A qualidade é O muito mais cuidado, né? paciente, E é um produto de detalhista. cuidado, né? Uma coisa que realmente você tem que ter o cuidado, né? Aham, olha isso daqui, elas Então, pesando também os. a Célia é sua filha? É minha Ela filha. falou assim, olha, cresci com minha avó... Ah, peraí, Peraí, desativou, não consegui ler. vou ativar. Cresci com minha avó contando história, era uma coisa assim, aqui, ó. Cresci... Cadê? Cresci com a minha avó Maria contando das amizades e como foi trabalhar lá. Ela me contava que foi chamada para trabalhar com 13 anos, pois precisava das mãozinhas pequenas. Olha que gostoso, né? Bacana. E eu estou vendo que a Ana Somagli está aqui também, tá? A Ana também tem histórias e memórias afetivas, familiares, de história da seda dela, né? Ela até colocou que provavelmente os chineses que ela conhecia, né, da infância dela, naquela época, tudo, também enviava os casulos para Campinas, já era a década de 70, né, para Aham. colocar. Eu não sei se é isso, Silvia, mas até onde eu me lembro, o Brasil nunca conseguiu fazer uma produção de seda, assim, de casulos, né, nos níveis que haviam, assim, que eram importados, né? E até isso dá uma quebrada um pouco na indústria aí depois. Por isso que não se tem tanta gente trabalhando com isso por aqui. É isso. Eu não sei se é isso, tá? Ainda tem no É, Brasil, né? Algumas são coisas. muitas matérias, sabe? Cada uma às vezes diz uma coisa meio diferente. Eu já li que o Brasil teve época que chegou a ser um dos maiores produtores de seda na época, não nessa época que minha mãe trabalhava, foi depois, e nem aqui em Campinas, era em outras regiões, né? E também eu já li matéria, não sei se vocês já leram sobre isso, que os lenços de grandes marcas, a seda é brasileira. Não sei se vocês já chegaram a ler É alguma coisa mesmo? sobre isso. Não. O que Eu já ouvi que nós temos agora no Paraná uma região muito grande de fabricação do tecido.
E todo ele é exportado, né? Grande parte para a China e grande parte para a Europa. Uma quantidade também razoável para a Índia. Acho que é Índia. Uhum. Então, todo o tecido ele é enviado para fora, né? Aí, ó, a Déia está falando que a Hermès compra seda do Brasil. Aham, exato. É o que eu já li também, que todas as reportagens que eu li sobre os lenços da Hermès, que a seda é brasileira. Não, não, não é da China, não, é do Brasil. Agora, eu já Maravilha. li vários lugares, né? Agora, se é realmente Pode fato, ser. não Nós sei. temos algumas empresas ainda, pouquíssimos, pessoas que ainda fabricam esse tecido, não aqui em São Paulo, mas no interior, eu não sei aonde. Mas eu sei que no Paraná tem uma região muito grande de Uhum. fabricação do tecido. A Ana está dizendo aqui, né, que o Casulo Feliz Isso, é um produtor, né? E eu isso. acredito Que é, até que que é no a seda Paraná. da Hermès deve ser deles, produção É, exclusiva para eu também eles. acredito que sim. Até a Mais exclusiva. Paula aqui, querida, falou aqui, olha, que ela saiba, né? O fio é brasileiro, mas o tecido não, né? Ah, Então, realmente o fio. A gente, assim, O olhando pela casulo não fica em Maringá. Fica em Maringá, Paraná, é isso no mesmo. É no Paraná, Paraná. o que a gente vê nas estatísticas é que existe uma produção de seda nacional, sim, né? Até tem associação lá dos sericultores, não sei, tem, mas assim, não é uma produção que a gente encontra por aí, ou você enxerga, Sim. salvo um fornecedor ou outro que às vezes vende para a gente e fala assim, não, esse daqui eu vou buscar seda, né? Eu vou pegar lá na fábrica, né? E acaba trazendo, né? E a origem das que vêm para nós, assim, pelo menos as que eu consumo aqui, a grande maioria é importada, mas talvez seja isso, fio nosso e processado fora e depois retorna para o Brasil, né? É, a Werner também, né? A Déia colocou a Lúcia também. A Werner é aqui do Rio, né? Aí no Rio, então, eles também produzem. Mas é que agora não dá para falar, mas tem uma outra pessoa que fabrica seda aqui, não sei se São Paulo ou interior. Eles dizem bater a seda, né? Transferir o fio, jogar o fio para um local e fazer a produção do tecido, né? Mas eu não sei onde que é. Então, e a gente já vive num tempo que tudo isso que a Silvia viveu, acho que a Ana um pouquinho também, e alguns que puderam ter esse contato, acaba se perdendo um pouco, porque os processos são mais industriais agora, né? Eu não Sim, sei se ainda tem esse manual de, não, acho sei que lá, não. eu tenho Acho que a agora é impressão tudo que máquina, né? não deve mais funcionar assim. Silvia, guarda tudo isso com o coração. Eu acho que, assim, ter essa memória afetiva da história toda, né? Puxa, olha o legado que você trouxe aqui para essa conversa hoje, né? De compartilhar essas tuas memórias de infância, uma homenagem para tua mãe, com né? certeza. Com No- certeza. Numa É véspera verdade. Dia das Mães, isso aqui não foi uma coisa muito pensada, foi meio sem querer, mas acaba caindo, que nós temos aí Dia das Mães no domingo, e acaba sendo, assim, acho que é um resgate de história, de memória, que é muito bacana e muito importante. Com Nossa, Ana, você quer certeza. compartilhar alguma história tua de infância também? A Ana tinha falado que ela tinha, né, Rê, algumas coisas A Ana também. falou, sim. Então, A A Ana Ana está não quer dizendo entrar aqui com a que, gente? se que os você quiser tecidos. entrar, a gente abre. Isso daqui é uma democracia. Todo mundo, a gente gosta de uma boa conversa, né? Você mesma. Eu, você Pois mesma. é. A Silvia, Ana. e me fala só mais uma curiosidade. Você ainda tem bicho de seda em casa? Não, né? Não tenho Você mais. chegou a dar Não tenho. bichinho para os teus filhos? Como é que foi? Então, não tenho mais. Minha mãe tinha um quadro que Ah, tinha todo o ciclo do bicho aham, em vidrinhos,
né, com formol, não sei o que tinha nos vidrinhos, mas isso era feito um quadro. A gente teve por muitos anos esse quadro, mas depois ele se deteriorou e aí a gente acabou jogando fora. Mas ficamos aí por um bom tempo, eu tinha todo o ciclo dele E lá. você começou a pintar seda do nada? Ou você sempre gostou? Então, eu comecei assim. Logo que eu comecei a trabalhar, porque eu sou da área de TI, né, de informática, fui gerente de projeto por 34 anos numa multinacional, e o meu trabalho foi sempre a área de TI, né? Minha formação em análise de sistemas, eu sempre trabalhei com isso. Logo que eu entrei na década de 80 por aí, na empresa tinha uma banca de jornal, né? Na época que se vendia, né, jornal, revista, essas coisas. A gente almoçava, depois do almoço ia na banca de jornal, comprar revista, comprar uma série de coisas, né, para ler ou para levar para casa. Eu peguei na mão uma revista de seda. Era inclusive revista que estava Denise lá, né, Denise Meneghel. E eu comprei uma revista. Na, na semana seguinte, eu fui lá, comprei outra revista. Aí o pessoal começou a ficar intrigado, né? Falou assim, ô Silvia, você tá com tempo livre para pintar seda? Você vai fazer isso, né? Com tanto projeto virando noite em projeto, você vai pintar seda? Eu falei, não, gente, agora não. Mas quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Me O pessoal, aguarde. Nossa, que me aguarde. bacana. O pessoal falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não, não tô não, tô comprando revista para daqui 30 anos, daqui 25 anos eu vou usar essa revista. E eu tenho as revistas e uso as revistas. Aí quando eu comecei a querer me aposentar, né? Aí foi na época da pandemia que também, né, veio aí pelo Instagram, né? Aí caiu a Denise lá, acho que eu já estava procurando alguma coisa, veio a Denise, eu falei assim, pronto, chegou. Aí eu comecei a aprender e comecei a fazer. Mas para presentear as pessoas, né, na época, eu falei, agora que eu vou começar a pensar, porque daí também minha mãe precisou de ajuda, né, ela ficou um tempo muito doente, ela faleceu com quase 95 anos, né, e no último eu me aposentei e ela começou a ficar muito doente, aí eu tive que dedicar um tempo aí com ela em hospital, essas coisas, e acabei abandonando um pouco a pintura, né. E depois uma série de coisas também que eu quis fazer, e agora que eu resolvi falar, vamos, né, quem sabe, fazer isso algo um pouco mais importante, né? Então, agora que eu estou começando a olhar com um pouquinho mais de, não só de hobby, mas de repente é um hobby lucrativo, né? Então, aí eu comecei a me dedicar um pouco mais. Ai, que bacana. A sua filha até escreveu, ó, na pandemia minha mãe mergulhou no mundo da seda. Me colocou até para aprender a pintar com ela. Adoro palpitar nos desenhos e coisas das criações. Ótimo! É sempre bom ter alguém para Exatamente. ajudar a gente, né? Esses É, palpites são tão valiosos, tão importantes. exatamente. Aí eu ponho, passou aqui, sobrou aqui, ficou sem fazer nada do meu lado, eu já boto para pintar. Fala, vocês estão fazendo nada? Vem me ajudar. Nossa, isso é tão bacana, né? Quando a gente É muito, consegue se muito movimentar, gostoso. é bem O primeiro legal. E lenço, assim, o pode falar, primeiro pode lenço que a falar. gente pintou junto, né? Ela estava em casa, ela que passou a guta para mim, porque eu estava tão nervosa de estragar aquele tecido. Eu falei, não posso estragar. Aí ela, não, mãe, deixa que eu passo a guta. Aí ela passou a guta para mim, tudo. Aquele dia foi uma lambança, gente, porque eu deixei pingar guta na seda, o pincel caiu da minha mão, foi para a parede, eu pintei a parede. Eu falei, meu Deus, agora essa aquarela vai sair da parede, não vai sair, vai ficar uma mancha. Foi tinta para tudo quanto é lado, foi super divertido. Aí tivemos que repintar, porque vazou o que a gente passou de guta, Faz ou teve lugar parte. que vazou, tivemos que repintar, a cor não saiu do jeito que a gente queria, mas foi uma diversão. Eu falei assim, nossa, que delícia fazer É isso, muito né? gostoso, né? Com certeza é um lenço que você não vai esquecer. Toda hora que você for pegar ele na mão, você vai lembrar. É bem importante. Exato. Essas coisas são muito bacanas, né? Muito.
Inclusive esse aqui, né, eu fiz para é da minha filha, né? Que ela, mãe, eu quero um para fazer frente única. Esse aqui é grandão, tem 90 por 90. Eu falei, tá bom, vou fazer um. Aí eu fiz para ela para um ano novo que ela quis levar lá para usar. Aí ficou bom. Mas deu um trabalhão também, ficou semanas aí esticado até fazer toda a gota do lenço, né? É tudo, Mas é muito Daí eu bacana, já vi, né? é bem trabalhoso mesmo, né? Tem muito bem trabalhoso. detalhe, muita coisinha, né? Nossa, mas assim, o que que eu fico encantada é o todo, sabe? Ela fala assim, puxa vida, ela é uma pessoa que viveu a primeira fase aí da seda, que é essa coisa da extração, que é o bicho, que é a produção, que é a alimentação, né? As histórias da mãe e tudo, e hoje você está aí na ponta do processo, quer dizer, já estou pegando uma seda pronta, daqui eu estou criando arte, eu estou fazendo outra transformação, e Isso. eu falo assim, a gente que trabalha com seda, você dá uma coisa de um sentido nesse trabalho, né? O que você faz é uma coisa que você honra todo o processo, você honra a história, é com dignidade, é com respeito que a gente, por incrível que pareça, mas é respeito que você trata aquele pedaço de tecido que está na tua mão, né? Que não assim, tecido, mas que é esse produto que é a seda. E você, Silvia, é uma pessoa que, assim, é um privilégio. Faz muito tempo que a gente estava querendo falar sobre sericultura, mas não esse negócio de como é que faz seda, né? Como é que faz, como é que extrai. Eu acho que toda essa carga emotiva, né, do que foi a história da tua família, né, Sim, com a seda, é um privilégio. Puxa, parabéns, com que legal certeza. mesmo, né? Aí, obrigada, Simone, obrigada, Regiane. Eu que agradeço, assim, a consideração de vocês, né, para com a minha história. Fico muito feliz e muito honrada também de estar aqui e estar dividindo isso com vocês, que Não, realmente a é um gente momento único. é A muito dona Maria importante, ganhou um toque de seda agora, né? Com é certeza. muito, Com é muito muito amor e muito carinho importante aqui. a gente conhecer a história de cada uma, né? O Rotas foi criado para a gente se conhecer e saber que todo mundo está no mesmo barco e que a minha dúvida pode ser a sua e o que eu sei um pouquinho eu posso ajudar o outro. Então é muito, muito bacana conhecer a história de cada um, né? Muitas pessoas já foram convidadas para vir conversar. Algumas pessoas ficam com receio, com vergonha de aparecer. Eu falo assim, não, é só os primeiros 30 segundos. Depois você entra e esquece. Né? No começo a gente também ficava meio receosa, eu e a Simone, e agora, né, a gente encara numa boa. É muito importante, né? O que a gente comenta aqui, o que a gente fala, é bacana para o outro, né? Vai ser sempre Sim. um material que o outro vai estar utilizando. Aham. Então a gente E, assim, agradece são muito. pessoas que têm grandes histórias, né, por trás. Eu sinto que, assim, quando um comenta alguma coisinha da vida pessoal, a gente nota que já tem uma história tão bonita, né, que já tiveram outras profissões, são formadas em outras coisas, umas tiveram lojas, outras já tiveram outras profissões, e agora, né, a gente se encontrou nesse mundo da seda, né, que é maravilhoso e cada um tem uma história muito bonita por trás. Só Realmente. contextualizar para quem está aqui, porque nem todo mundo está lá no nosso grupo do Rotas, viu, gente? A gente tem um grupo no WhatsApp que é assim, alguém falou que era uma graduação ou pós-graduação em pintura e seda, a gente morreu de rir, mas assim, o fato é que nós falamos sobre tudo. Ah, estou com problema com a guta, não sei fazer bainha, ou não sei o quê, gente manchou assim, o que é que eu faço? Né? Então, ali a gente encontrou um universo colaborativo muito interessante, porque se você pensar assim, puxa, todo mundo vem de lenço e todo mundo, sei lá, um compra do outro, vai ser concorrente, vai ser nada.
Pelo contrário, a gente se uniu e a gente formou uma comunidade por afinidade, sabe? Então, nós temos um tema em comum muito legal, ele é extremamente aberto. Quem quiser, aqui no link da nossa bio, tem eu já falar lá, o grupo do WhatsApp. A gente só faz meia dúzia de perguntinhas do tipo, onde é que você mora, né? Quanto tempo você pinta, só para dar um norte para mim e para a Rê, né? De como é que é a Isso. formação desse grupo, porque, spoiler, temos planos. Fechei, não falei mais nada, viu, Rê? Temos planos. Então, esse mapeamento para a gente é super importante. Mas sejam bem-vindas, ali a gente faz essa troca, os assuntos eles vêm e vão, né? Quer dizer, não é porque a gente falou uma vez que a gente nunca mais vai falar, pelo contrário, porque quem entra fala, ou traz uma lição, ou traz uma dúvida, e é muito legal que todo mundo aprende, né? Então, eu Sim. acho que é por isso que é o que a gente faz nessa vida, a gente se ajuda, a gente É aprende, uma a gente troca. troca, e é super legal, né? Eu acho que a palavra do nosso grupo é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? O outro está com dúvida, vamos tirar. O outro tem isso aqui para oferecer, vamos fazer troca. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana. E No mês que vem, né, Simone, a gente vai fazer um encontro com algumas pintoras. Então, a gente abriu aí uma turminha para a gente poder se encontrar. A Simone vai poder postar isso agora durante as semanas. a gente ia postar depois dessa live, né, para falar a verdade. Isso, Mas, assim, são poucas vagas, vai ser um dia inteiro que nós vamos, um sábado todo, que nós vamos nos reunir em junho, né? Minha passagem já está comprada, certeza que eu vou. Então, né, vai ser lá em São Caetano do Sul. E assim, a gente vai poder se conhecer, a gente vai poder pintar junto, a gente vai poder conversar. Nós escolhemos o batik aí para ser a técnica que nós vamos trabalhar um pouquinho, né? E vai ser bem bacana. Se vocês estiverem por São Paulo, tiverem condição de vir, vai ser muito. Nossa, vai ser uma alegria, né? Sair desse vai ser muito virtual e poder bacana. vir presencial e conhecer vocês, né? Tá bom? A Simone vai postar Silvia, agora durante essa agradecimentos semana. finais, então. Obrigada, obrigada, obrigada. Acho que você iluminou de uma maneira muito especial essa tarde aqui de segunda-feira para a gente. E a gente aproveita para desejar Feliz Dia das Mães para todo Para todo mundo, né, Rê? mundo, Para as mães, um beijo quem não é grande. mãe, para a mãe, né? Que é uma data aí que a gente tem um carinho muito grande e isso é muito, muito bom. Que ter carinho é muito bom, Isso. né? Ok, minha Obrigada. amiga. Obrigada, Sil. Obrigada, Silvia. Beijo para todo mundo que está aqui. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Feliz Dia das Mães Feliz para Dia vocês das também. Um Mães para beijo todo grande. mundo. Um beijo bem grande no coração de cada uma. Tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau.